Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 16 de agosto de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com o placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, a primeira rodada, temos a equipe do Aston Villa contra a equipe do Newcastle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela África do Sul, temos a equipe do Orlando contra a equipe do Mamelodi. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a primeira rodada, temos a equipe do Brighton contra a equipe do Fulham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a primeira rodada, temos a equipe do Tottenham contra a equipe do Burnley. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França Liga 1, a primeira rodada, temos a equipe do Lens contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a primeira rodada, temos a equipe do Wolverhampton contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pelo Países Baixos, a segunda rodada, temos a equipe do Excelsior contra a equipe do Feyenoord. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França Liga 1, a primeira rodada, temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Le Havre. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Argentina, encerramento da quinta rodada, temos a equipe do Platense contra a equipe do São Lourenço. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Espanha La Liga, primeira rodada, temos a equipe do Mallorca contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Turquia Superliga, segunda rodada, temos a equipe do Göztepe contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 20ª rodada, temos a equipe do Ceará contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 20ª rodada, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, segunda rodada, temos a equipe do Estrela Amadora contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo,
mais de 2 gols e meio ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 20ª rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 20ª rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 20ª rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 16 de agosto de 2025. Se você gostou desse palpite e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.